começar. Lembrando desse púlpito aqui, aconteceu uma história interessante. Quando nós estávamos construindo o auditório aqui, aí eu tenho um amigo que é evangélico e ele é dono de marmoraria. Aí um dia ele estava aqui, ele falou assim, ó, vocês não têm púlpito aí para poder fazer palestra? Porque na igreja evangélica sempre tem uns púlpitos muito bonitos, né? Ele falou, eu vou dar um de presente para o Lar de Jesus. E aí ele chegou com esse púlpito aqui, todo feito de mármore. Gente, foi um bafafá. Casa espírita tem que ser simples. Como é que coloca um púlpito de mármore desse? E aí, para a gente tentar, né, falar assim, gente, mas foi um presente. O cara é evangélico, deu para uma instituição espírita, ele queria dar o melhor que ele tinha. Até ele já desencarnou. Foi um benfeitor aqui do lar também. E está aqui, ó, já tem mais de 20 anos esse púlpito, sem um defeito, de uma qualidade excelente, que não traduz em grandeza, é um púlpito simples, mas que possibilita a gente a fazer isso aqui, né? Então, às vezes, as aparências enganam. Não é bem assim, né? Casa espírita tem que ser simples como um auditório, mas pelo menos cadeiras confortáveis, para que a gente possa usufruir melhor da fala, né? Mas as nossas vibrações para o nosso amigo que hoje está no plano espiritual e que muito beneficiou, né, o Lar de Jesus. Bom, a nossa fala é sobre o diálogo. Dentre os aspectos da reunião mediúnica que tem mais trazido assim dificuldades é realmente o diálogo, né? E é por isso que existem pessoas que estão trabalhando com o diálogo para a gente poder usufruir melhor. E nós vamos ver hoje aqui que Kardec já trazia o básico para nós, tudo, o básico fundamental. Mas antes de nós iniciarmos a nossa fala, eu gostaria de relembrar uma fala de Paulo de Tarso, no Livro dos Espíritos, na questão 1009. Porque é interessante, nós estamos fazendo aqui um estudo sobre mediunidade. E às vezes nós não percebemos que toda a obra da doutrina espírita foi feita em cima da mediunidade. Toda. A base do que nós temos hoje está lá no céu e inferno, quando Kardec dialogava com os espíritos, e na época através da psicografia. E dali todos os conhecimentos foram surgindo. Como que espíritos como Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Platão, essa equipe toda que trouxe o Livro dos Espíritos, iriam nos trazer os ensinamentos se não fosse a mediunidade. E às vezes nós frequentamos uma casa espírita em volta de uma mesa e companheiros e não percebemos a grandeza daquele momento. Eu me recordo nessa questão 1009, quando fala das penas e gozos futuros, porque então a ideia que se tinha é que aquele que erra é condenado ao fogo eterno, ao inferno. E 4 grandes espíritos respondem a essa questão 1009 do Livro dos Espíritos. E um deles foi Paulo, o apóstolo, Paulo de Tarso. E ele fala assim que o objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade divina. O nosso objetivo
é estarmos em torno do nosso Criador, do nosso Pai. E ele fala assim: para isso, 3 coisas são essenciais. 3 coisas. Primeiro, a justiça. Segundo, o amor. E terceiro, não é bateria não, né? Tá dentro da pasta. Primeiro, justiça. Segundo, amor. E o terceiro, ele fala ciência. Mas em seguida, ele diz o seguinte para a gente entender o que ele quis dizer com ciência. Ele fala assim: 3 coisas são contrárias ao homem gravitar em torno de Deus: a injustiça, o ódio e a ignorância. Portanto, quando ele coloca na primeira frase a ciência, e ele coloca o contrário à ciência e à ignorância, ele está nos trazendo o conhecimento. 3 coisas são básicas para que nós possamos buscar a evolução e sermos realmente filhos de Deus: justiça, amor e conhecimento. A justiça, se nós buscarmos esse entendimento, nós vamos ver que o próprio Jesus, como coloca Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Jesus é o responsável por cada um de nós perante o Pai. E como responsável perante o Pai, ele proporcionou essas 3 coisas para que nós pudéssemos idealizar o nosso crescimento espiritual. Quando ele fala da justiça, ele nos envia Moisés para nos trazer a base da lei divina, através dos 10 mandamentos. Quando ele possibilitou que nós já tínhamos condições do entendimento da segunda fase, ele mesmo encarna no planeta e nos traz o seu evangelho sublime, o evangelho do Criador, representando a essência divina do amor. E quando já galgávamos então mais uma etapa, o que ele faz? Ele nos envia o Consolador para nos trazer com profundidade o conhecimento. Portanto, nós temos as 3 bases: nós temos a justiça, nós temos o amor e nós temos o conhecimento. E é exatamente esse sentido é que nós precisamos impulsionar a nossa caminhada nesse entendimento. E essas 3 coisas trabalham juntos no nosso interior. Porque a justiça divina, ela ocorre. Com o conhecimento, nós passamos a entender a justiça. Não a justiça dos homens, mas a justiça da lei divina. E que nós vamos caminhando gradativamente, compreendendo, através do conhecimento, essas leis que nos regem. E quando nós ferimos essa lei, as consequências virão, através da lei de causa e efeito. Mas existe uma coisa que é fundamental, porque se fosse simplesmente a justiça fria, ela não seria diferente da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Então Deus usa a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se você erra, você paga. Não. Porque quando nos foi trazido o amor, nós passamos a compreender, pelas próprias palavras de Jesus, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, esse exercício dessa vivência constante em nossas vidas, conforme o apóstolo Paulo nos traz, é a base para que nós possamos conduzir as nossas vidas, procurando exatamente vivenciar esse evangelho sublime, mas acima de tudo, amando, para que assim nós possamos então conseguirmos alcançar essa gravitação em torno do nosso Criador.
E mediunidade é isso. Nós vimos aqui, há poucos momentos, a Silvana trazendo os conceitos básicos. Se vocês observaram, é uma pesquisa imensa, onde a gente afunila em poucos minutos um conhecimento vastíssimo da obra de Kardec. Uma reunião é um ser coletivo. Um grupo mediúnico, à medida que ele vai se evoluindo, os espíritos então têm a confiança de colocar mais e mais tarefas com esse grupo. E ela disse uma coisa importante aqui sobre as práticas estranhas à nossa doutrina. Se nós buscamos esse entendimento, esse conhecimento que Jesus nos trouxe e que é fundamental para a nossa vivência, nós às vezes esquecemos disso. Se a base do trabalho, se as leis que nos regem estão contidas no Evangelho de Jesus, e se a doutrina espírita não existe sem os ensinos de Jesus, porque é o cristianismo redivivo, é trazer esse ensino de Jesus para a nossa consciência, para que possa iluminar o nosso pensamento, nós não podemos conceber doutrina espírita sem esse estudo necessário que vai dar as diretrizes dos nossos trabalhos. A universalidade dos ensinos. Quando nós observamos lá em Kardec, e eu estou trazendo isso aqui sem nenhum crítica a qualquer grupo mediúnico, eu gostaria que nós entendêssemos isso aqui como reflexão. E se eu faço alguma coisa errada na minha casa espírita que não condiz com os princípios da doutrina espírita, que eu possa refletir. E cabe a cada um a responsabilidade de fazer aquilo que acha que é correto e que é certo, mas com base nos princípios da doutrina espírita. Na questão 282 do Livro dos Médiuns, quando fala das questões sobre as evocações, veja essa questão. Será conveniente a precaução de se formar cadeia, outro nome disso aqui, corrente, dando-se todas as mãos alguns minutos antes de começar uma reunião? Muita gente acha que reunião mediúnica, encontros espíritas, tudo nós temos que dar as mãos para poder fazer cadeia, união mental. Nós temos que separar o que é confraternização, fraternidade, de reuniões sérias, de reuniões com vínculos ligados à espiritualidade. Kardec responde da seguinte forma: a cadeia é um meio, cadeia ou corrente, o termo é o mesmo. É um meio material que não estabelece entre vós a união, se esta não existe no pensamento. Mais conveniente do que isso é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado os bons espíritos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito o de muita cordialidade. Então aqui já elimina grande parte de um grupo imenso de pessoas que se dizem estudiosas da doutrina, que escrevem livros e põem goela abaixo em casas espíritas para promover reunião mediúnica, fazendo coisas que não deveriam fazer. No capítulo 2, no item 62 do Livro dos Médiuns, olha o que acontece. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Então, Kardec. Só a experiência pode revelá-la. Então é a prática. Quando numa reunião se quer experimentar, devem todos muito simplesmente sentar-se ao redor da mesa e colocar-se
colocar-lhes em cima as palmadas às mãos, sem pressão, sem esforço muscular. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Tal, por exemplo, a alternação do sexo, tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ou corrente ininterrupta. E esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois a experiência lhe demonstrou a inutilidade. Entenda quem quer entender. E o aspecto mais grave dessas práticas que estão acontecendo nas casas espíritas é a eliminação do diálogo. A famosa desobsessão coletiva. Nós temos dois aspectos fundamentais e importantes na fraternidade vivenciada por Jesus. Não existe outra maneira de você eliminar o ódio senão pelo amor. Um espírito que carrega consigo anos e anos de ódio, de raiva, não é na cadeia que vai resolver o problema. Não é na pancada, não é na paulada. É através do diálogo, é através da convivência. Então nós precisamos compreender isso quando nós estamos numa reunião mediúnica e um espírito como esse se manifesta. Seja contra nós ou contra quem quer que seja do grupo, ele está ali por ódio. E não é o juntando um punhado de espíritos que eu chamo de verdugos e obsessores para promover a tal falada desobsessão coletiva. Se fosse assim, o Cristo já tinha resolvido o problema do mundo. E juntando todos esses espíritos e já levando de vez para os lugares, para os cantos do mundo onde haja só sofrimento e dor. É preciso abrir a mente e compreender. Vamos pegar Kardec. Não vamos pegar obras de homens que interpretam à sua maneira conceitos equivocados. O diálogo é fundamental. É fundamental. E os espíritos é quem dirige a reunião mediúnica no aspecto espiritual, não somos nós. E aí nós inventamos 1000 modos dentro da casa espírita. Eu conheço casa espírita que tem 36 posições para dar um passe. 36. E se ele não fizer os 36, para aquela pessoa que está ali não está correto. Então ele tem que virar de costa, de frente, de trás, agachado, de pé, de tudo quanto é jeito, para ele dar o passe, passar a mão em tudo quanto é lugar, porque senão ele não vai receber a cura. Mas esse é um assunto para outro seminário sobre passe, né? Bom, eu quis trazer esse início aqui, porque nós somos estudantes da mediunidade. E vamos buscar a interpretação correta. Vamos buscar o estudo sério, para que nós possamos trazer Jesus para dentro de nós e trabalharmos com aquele irmão que está ali chegando na reunião mediúnica, não como um verdugo, como um obsessor, mas como um irmão nosso, equivocado, assim como nós fomos um dia. Essa é a grande diferença. Bom, nós temos aqui então as etapas do diálogo, para que a gente possa, isso vai ficar no nosso inconsciente, naturalmente vai ocorrer e ocorre hoje durante os diálogos, né? A etapa inicial do diálogo, quando o espírito se manifesta, né? Nós precisamos então ouvir, que é a etapa inicial, ouvir o espírito, identificar as suas principais dificuldades. A etapa intermediária, esclarecer e apoiar fraternalmente. E a etapa final, a conclusão do atendimento. Isso naturalmente ocorre quando eu vou dialogar.
Acontece que eu não sei ouvir. Acontece no nosso dia a dia. Quando alguém vem conversar comigo e falar do meu problema, do problema dele para mim, como que ocorre o diálogo? Vocês já repararam? Ai, meu Deus, mas eu estou com um problema gravíssimo na coluna. O que eu falo? Ah, meu amigo, você não sabe eu. Minha cabeça todo dia, eu tenho uma enxaqueca. Quer dizer, você não ouve, você quer falar dos seus problemas também. Então, no primeiro momento que o Espírito recebe, do seja bem-vindo que eu faço ao Espírito, eu preciso silenciar e ouvir. Nesse momento, e se ele às vezes não fala, eu saber quais as perguntas que eu posso fazer com o objetivo de chegar no íntimo dele. Qual o problema que aflige ele? E é esse ouvindo é que eu vou perceber se ele é homem, se ele é mulher, se ele está sofrendo, por que ele está perseguindo alguém. É nesse momento. Então nós vamos começando nessa fase inicial do ouvir de detectar inúmeras coisas. Mas normalmente o que eu falo é o seguinte: a hora que o Espírito Santo já cumprimenta, fala, não, você está aqui numa casa, está aqui no lar de Jesus, tem uma equipe aqui, eles vão te ajudar, vai te levar, vai vir uma enfermeira com uma maca, e você vai ficar em cima da maca, e eles vão te levar, e você vai receber um tratamento. E você já fala tudo ali de camarada, e você não esclarece. Então o que preciso é que nós possamos compreender essas etapas. Assim, a primeira regra do diálogo com os nossos irmãos em crise é esta: paciência e tolerância. Toda conversa com eles é um permanente exercício dessas duas virtudes: paciência e tolerância. Isso está no diálogo com as sombras do nosso Hermínio. Agora nós vamos trazer aqui os conhecimentos que está com base nos livros de André Luiz e nas obras básicas. Olha o que nós podemos buscar. É preciso reconhecer que a função do esclarecedor não é passar para os espíritos perturbados meramente instruções doutrinárias, mas também aliviá-los, consolá-los, esclarecê-los, enfim, evangelizá-los. Porque às vezes, como foi dito aqui, chega um companheiro que é de uma outra religião e eu vou tacar a doutrina espírita na cabeça dele. Ele está sofrendo. A morte é uma transformação? Não. Eu desencarno aqui, eu sou eu do outro lado. Se eu tenho problemas, dificuldades e dores, agora eu chego aqui para receber um consolo numa reunião mediúnica, e aí vamos colocar um punhado de conceitos doutrinários. Não, nas entrelinhas, na fala, nós vamos colocando Jesus e o conhecimento das suas leis naturais, gradativo. Ele vai compreendendo que a morte não existe, que existe a reencarnação, mas isso com sutileza, sabendo o que eu estou fazendo. Muitos comparecem ali completamente desorientados na reunião mediúnica. André Luiz recomenda na obra Desobsessão que o doutrinador, naquela época, usava esse termo doutrinador, que era para doutrinar. E esse termo foi praticamente retirado, porque nós não vamos doutrinar, nós vamos esclarecer. Então nós mudamos esse nome para esclarecedor, pela orientação da própria espiritualidade. Na época era o que usava. Deve permitir que o comunicante, que é o espírito comunicante, se exprima pelo médio tanto quanto possível em matéria de desinibição e desabafo, desde que a dignidade do recinto e a disciplina sejam respeitadas. E aqui vem a educação mediúnica. Hoje nós não estamos trabalhando a educação mediúnica aqui. Nós estamos considerando que todos nós aqui somos médiuns educados, né? Então,
o esclarecedor, ele sabe como se portar, e o médium também. O médium precisa. E aí vai, a gente pode até falar alguma coisinha, assim, algumas pinceladas rápidas, porque o conjunto mediúnico do esclarecimento, ele não é um só. Não é só o médium, nem é só o esclarecedor. Ali tem 3 espíritos: o médium, o espírito do médium, o espírito comunicante, o espírito do esclarecedor. Mas tem uma equipe espiritual que está ajudando. Então, naquele momento que eu estou ali falando, primeiro, o médium que tem educação mediúnica, ele controla o espírito para falar. Ele controla o espírito para ouvir. Ou seja, ele ajuda o conjunto mediúnico na hora da comunicação. Então, se o espírito é agitado, mas o médium que está tudo sob o controle dele, ele consegue acalmar o espírito. E aí vai controlar para que ele ouça também. O médium psicofônico deseducado não tem esclarecedor que dê conta do espírito. Porque não deixa ninguém ouvir. Só ele fala. E xinga, esbraveja. Isso é falta de educação mediúnica do psicofônico. Não é do espírito, não. É do psicofônico. O esclarecedor, se também não carrega as bases do evangelho dentro de si, também não colabora no conjunto mediúnico daquele momento. Porque a hora que ele fala, as vibrações não são adequadas, não são boas. Cria uma repulsa tanto no espírito comunicante como no espírito do médium. Aquela coisa. Às vezes ele não sabe nem o que perguntar, nem o que falar. E o médium fica agitado e o espírito mais ainda. Então é por isso que nós precisamos ter humildade para compreender isso e sermos melhores instrumentos. E mais ainda, com isso nós estamos na nossa vida diária aprendendo a conviver com as pessoas, a ouvir. Podemos imaginar uma cena no nosso lar, nós dialogando, a esposa, o marido e um filho que acabou de cometer um problema, um erro grave, um diálogo entre esses 3. Então nós precisamos perceber que a prática mediúnica não é diferente da nossa prática da vivência diária, dos sentimentos que nos envolvem. É fundamental. Portanto, esse conjunto mediúnico ele precisa trabalhar realmente harmônico, de vibrações amorosas, de prece íntima. O esclarecedor tem que estar ligado à intuição que recebe e com amor. Por isso, recorrido ao diálogo, o primeiro passo é ouvir o comunicante, deixá-lo falar por algum tempo, envolvendo-o com ternura e não com ódio, não com revolta. Nossa, já vem esse cara, deve ter aprontado, deve ter feito... Não, eu não tenho que pensar, eu não tenho que julgar, eu tenho que acolher. É preciso conhecer sua história, seus problemas. Através de seu relato, o esclarecedor poderá inclusive deduzir muitas coisas de suas características pessoais, como o grau cultural, o sexo, o que facilitará o nível em que se deve nortear o diálogo. Não é assim na nossa vida diária? Quando eu converso com alguém, eu não sei se ele é um cara que já tem uma condição cultural melhor, às vezes é um cara que você já vê que é um professor, que é um doutor, um cara que tem um conhecimento profundo, e às vezes você conversa com um que a linguagem é simples, humilde, de uma pessoa que não tem o conhecimento das letras, mas tem uma bagagem dentro dele de séculos de vivência, de sabedoria. Então eu preciso saber, reconhecer com quem que eu estou falando. É o primeiro passo do diálogo.
Nesse momento em que o Espírito se manifesta ali, eu possibilitar isso. Allan Kardec, conforme se observa no livro Céu e Inferno, na sua Revista Espírita de 59, mantinha interessante diálogo com as entidades e formulava perguntas para se enriquecer de informações a respeito deles. O codificador enfatizava que é necessário saber formular e encadear metodicamente as perguntas para que se obtenham respostas mais explícitas, captar nas respostas os detalhes que, por vezes, constituem traços característicos, revelações importantes. Isso é Kardec falando. Olha que coisa. Naquela época. E nós ainda, às vezes, não usamos na nossa reunião mediúnica. O importante é conduzir o diálogo ao nível de entendimento do comunicante. Eu já tive experiências em reuniões mediúnicas que eu coordeno, que às vezes um esclarecedor é um cara de um nível cultural muito grande, e aí vai conversar com um espírito humilde, simples, e ele vai trazer palavras que o espírito não entende. E muito menos o médium também. E aí o espírito olha para ele e fala assim: mas doutor, eu estou sofrendo, doutor, está doendo demais. O senhor está falando, eu não estou entendendo nada. São palavras bonitas, mas eu não sei o que quer dizer. Eu estou precisando de ajuda, doutor. Já ouvi isso. Porque tem alguns aninhos que eu participo de reunião mediúnica. Aqui deve ter alguém de Tuiutaba, não tem? Lá tinha um antigo, hoje é hospital psiquiátrico, né? José Dias Machado, mas era um antigo sanatório. Minhas tias, minha mãe, tudo é médium, já não sei quantas encarnações aí, elas trabalhavam no sanatório, nas reuniões mediúnicas do sanatório lá. Com 13 anos de idade eu já participava dos grupos mediúnicos lá, das reuniões mediúnicas. Só para vocês terem uma ideia do que nós já ouvimos, e que já assistimos e que presenciamos em reunião mediúnica. Então é preciso que a gente compreenda e possamos falar no nível do espírito comunicante. Kardec recomenda que com os seres do além-túmulo, ou seja, com os espíritos, são necessárias habilidade e uma linguagem adequada à sua natureza, às suas qualidades morais e ao seu grau de inteligência. Isso ele falou em 1859. A conversação deve ser objetiva, com expressões claras e lógicas, falando ao coração, com dignidade e carinho, entre doçura e energia, considerando como se fosse um familiar extremamente querido. Olha aí a fraternidade, o amor. Compreender que o manifestante é um doente, a quem devemos falar ao coração, sem reclamar-lhe entendimento normal de que se acha ainda, talvez, longe de possuir. Está lá no Desobsessão. Enfatizamos que o diálogo ideal se assenta no equilíbrio adequado, nas oportunidades de ambas as partes se expressarem, havendo, portanto, o momento do esclarecedor e a ocasião do comunicante. Veja como abre a nossa mente, como é possível a gente idealizar um esclarecimento mais adequado. É claro que nós vamos ter aí várias nuances dos espíritos que se comunicam, mas com base nisso é preciso entender. Eu me recordo, Dr. Bezerra de Menezes, quando ele foi esclarecer um daqueles espíritos muito inteligente, está num dos livros do Ramiro Gama, o espírito, o Dr. Bezerra falava com ele, ele rebatia, falava um punhado de coisa, muito conhecedor de tudo, das leis, conhecedor da física, da química, terrível, que usou tudo isso quando encarnado para fazer o mal. E o Dr. Bezerra conversando com ele, aí de repente ele falou assim: olha, meu bom velhinho, eu não vou mudar e aceitar o que você está me dizendo simplesmente, só e tão somente pelas suas palavras, mas pelo que saiu do seu coração.
Pode ser o espírito mais terrível, jamais confrontar. Porque ele está ali carente, ele precisa de amor. Então é preciso a gente entender isso. E agir com fraternidade. Tem diálogos que são praticamente impossíveis. Então nós agradecemos a presença, encaminhamos ele para a espiritualidade, fala, quem sabe uma outra oportunidade, meu irmão. Tempo não foi perdido, porque só a presença dele na manifestação já vai promover uma mudança profunda dele enxergar as coisas. E é o primeiro passo para o encaminhamento para a espiritualidade, porque não somos nós que fazemos o trabalho, nós somos participantes de uma etapa dele. É a espiritualidade quem complementa e quem faz todo o trabalho. Nós vamos ver isso. Observar também o inconveniente de interromper o espírito a todo instante, embora evitando com habilidade que ele fale ininterruptamente e prolongadamente. Nesse caso, o médium psicofônico ajuda. Isso faz parte da educação mediúnica. Deve-se evitar qualquer tipo de discussão ou desafio à entidade, o que contrasta com o objetivo de sua evangelização. Não é importante vencê-lo no debate das ideias. Não é isso que nós queremos na reunião mediúnica. A maneira de conversar com os espíritos é, pois, uma verdadeira arte que exige tato e conhecimento do terreno em que pisamos. Kardec, na Revista Espírita, 1859. Apesar de se usar os melhores recursos, nem sempre se consegue o resultado desejado. Sobretudo quando se trata de espíritos endurecidos. Está lá no Céu e Inferno, no capítulo 7 da segunda parte. Mas não importa. O importante é nós fazermos a nossa parte e recebê-lo com carinho. Porque a pior pessoa que bater na nossa porta, dependendo da maneira como nós agirmos, pode haver consequências. Mas o amor cabe em qualquer lugar. Disciplina com amor cabe em qualquer lugar. Agora, se o companheiro, isso aqui já falando de algumas características de espírito, se o companheiro, o comunicante, é agressivo ou violento, o esforço deve ser redobrado, de nossa parte, para não nos deixarmos envolver na faixa dele. Isso aqui é a mesma coisa do passe. Quando eu vou dar um passe a alguém, se ele está todo cheio de forças, influências negativas, está arrebentado, eu vou dar o passe, eu não posso absorver a energia daquela pessoa que eu estou dando o passe, do paciente. É o contrário, eu que tenho que transmitir a energia positiva para aquele doente e não buscar, porque tem muitos médicos que vai dar passe e sai de lá quase morto. Por quê? Porque não compreende o mecanismo do passe. E ao invés de agir ajudando, é o contrário, ele que recebe a influência. Na reunião mediúnica, da mesma forma. Eu tenho que ter equilíbrio para não ser influenciado. E esse equilíbrio, a melhor maneira dele é aquilo que já foi dito lá nos percalços da nossa reunião mediúnica. A moral do médium, a conduta, a leitura sadia, tudo isso vai ajudar. A voz precisa continuar calma, em tom afável, sem precisar ser melosa, mas é imprescindível que seja sustentada pela mais absoluta sinceridade e por um legítimo sentimento de amor fraterno. Isto não exclui a necessidade, às vezes, de uma palavra mais enérgica, mas o momento de dizê-la tem que ser buscado com extrema sensibilidade, tato e oportunidade durante o diálogo. A interferência enérgica é, pois, uma questão de oportunidade. Precisa ser decidida à vista da psicologia do próprio espírito manifestante e da maneira sugerida pela intuição do momento. Nunca deve ir a agressividade, a irritação, a cólera e jamais ao desafio. Isso está lá no Diálogo com as Sombras do nosso Hermínio. Então, essas bases sólidas aqui que a gente vai captando gradativamente através dos conceitos, nós vamos exercitando isso na nossa prática diária. É importante nós fazermos isso. E assim nós podemos observar que a dimensão do diálogo se avantaja quando o esclarecedor se aprimora em 3 valiosas técnicas. Quais são elas?
O que nós vimos não mostra isso? Saber ouvir, saber perguntar e saber responder. E com base nessas 3 questões, nós podemos, no dia a dia, melhorando a nossa função de esclarecedor. E aí nós vamos exercitar o saber ouvir, saber fazer as perguntas e, ao mesmo tempo, ter condições de responder. Às vezes ele nos faz uma pergunta que é doutrinária, então eu preciso ter conhecimento doutrinário. Às vezes nos faz uma pergunta que é assuntos aí de fora, como, por exemplo, conhecimento de outros tipos de religiões. Se nós não temos, temos que ter a humildade de se dizer: ô, meu amigo, infelizmente, eu não conheço desse assunto. Mas eu prometo para você que numa próxima oportunidade eu vou te esclarecer. Mas existem os amigos aqui em cima da nossa casa que já estão no plano espiritual aí junto com você, que eles vão te esclarecer. Então não preciso fugir. Abra o coração. E essa sinceridade é a que modifica. É esse amor que modifica. Bom, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, na sua peregrinação, divulgando os ensinamentos do Nazareno, recomendou na Epístola aos Colossenses: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Isso aqui tem mais de 2000 anos. Não é importante? No nosso diálogo é preciso fazer isso. Invocando a sabedoria de Emmanuel em Fonte Viva, linguagem, Emmanuel fala, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educarmos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Então, aclarar a frase, apurarmos o nosso modo de conversar, e se não educarmos a voz, nós podemos perder, às vezes, um diálogo importante. Bom, e eu trouxe aqui agora, e essa parte é uma parte importante, porque foi a vivência do Hermínio Miranda, durante mais de 40 anos na mediunidade, e ele queria escrever um livro sobre o problema da comunicação dos espíritos. E ele guardou esse material por muitos anos, até quando ele achou que tinha condições de publicar pela experiência que ele tinha adquirido. E as 1000 faces da realidade espiritual, vale a pena a gente dar uma olhada. Mas eu vou trazer hoje aqui alguns pontos só da introdução, para que a gente compreenda o que ele está falando sobre essa realidade espiritual. Porque vai servir para nós no nosso dia a dia da reunião mediúnica. Olha o que ele fala. E depois que ele tentou, participando dos grupos mediúnicos, trabalhando diretamente com essa realidade espiritual, olha o que ele coloca. Logo, porém, descobri que eu tinha pouco ou nada a ensinar aos espíritos acerca de aspectos doutrinários, mesmo porque meus eventuais conhecimentos a respeito eram teóricos. Embora montados em sólidas convicções, ao passo que os deles, dos espíritos, resultavam de dramáticas experiências ao vivo. Melhor do que eu, eles sabiam de coisas como existência e sobrevivência do ser, reencarnação, comunicabilidade entre os vivos e mortos, responsabilidades kármicas. Então nós às vezes nos enganamos ao acharmos que nós estamos sendo caridosos em frequentar uma reunião mediúnica para ajudar os espíritos, quando na verdade nós estamos aprendendo muito, muito mais. E essa foi uma das conclusões, porque ele sabe muito mais do lado de lá do que nós para falarmos alguma coisa. Mas é com base nisso é que nós estamos aprendendo a viver melhor.
Porque ao ouvir os Espíritos sabemos o que não podemos fazer para cair na mesma situação deles. Quantos e quantos irmãos que vêm na nossa reunião e que é um aprendizado verdadeiro. E que às vezes a gente estava caindo no erro e pode corrigir o nosso erro enquanto é tempo. E o Hermínio continua. O que desejo enfatizar é que tive mais a aprender com os chamados mortos do que ensinar-lhes. Essa primeira descoberta se revelou importante no sentido de que me proporcionava não apenas um sentimento de respeito pelas dores e dificuldades alheias, como também uma atitude de convicta humildade de minha parte ante o volume das experiências pessoais que a conversa com esses companheiros de jornada evolutiva nos estava trazendo. Então é belíssimo esse ensino do Hermínio Miranda, porque nós podemos estar diante de momentos que vão nos trazer grandes benefícios para as nossas almas. Muitas vezes nós vamos para a reunião mediúnica achando que de que está adiantando. Para que eu estou vindo nessa reunião? E às vezes nós perdemos oportunidades imensas. Se eu contar para vocês que quando eu saí daqui de Goiânia e fui para São Paulo, parece que tem uma lista de presença, é isso? Quando eu fui para São Paulo, eu voltei depois de alguns anos. E aí, aqui nesta casa tem um espírito amigo, familiar, que durante a vida física eu chamava ela de vó Fiota. Ela é, na verdade, a tia da Cleusa, mas do Weimar. Mas para mim ela era minha avó Fiota, porque quando eu era pequeno ela fez todos os partos da minha mãe. Ela era parteira, inclusive o meu. E me batizou, agora vocês imaginam, eu sou espírita, mas sou batizado. Mas não na igreja. Numa confraternização feita, onde ela participou ativamente disso. E a avó Fiota, então, era aquele carinho. Quando a gente adoecia em casa, naquela época não era como hoje, né? Hospital para todo lado, apesar das filas, né? Mas eram poucos e a gente tomava muito chá. E ela fazia os chazinhos e levava, que a gente estava na cama doente, ela levava. A avó Fiota, um amor de criatura. E a avó Fiota é um dos espíritos amigos aqui dessa instituição que sempre manifesta aqui. E quando eu voltei para cá, eu estava sem a casa espírita, eu não tinha vindo aqui pular, né? Estava ainda olhando onde que eu ia trabalhar. Vocês acreditam que 5 horas da manhã, ela acordava a Cleusa. A Cleusa estava dormindo, ela acordava a Cleusa na casa dela, a Cleusa pegava o telefone às 5 horas da manhã e me ligava. Então, a avó Fiota está falando que é para você ir lá pular. Agora vocês imaginam. Isso é mediunidade, né? Então, a gente não tem noção do que essa equipe... O que eu quero dizer com isso? Dos nossos amigos espirituais que nos acompanham na reunião mediúnica. No nosso dia a dia, nós esquecemos, às vezes, daquele espírito amigo que fala Kardec, que é colocado para acompanhar a nossa encarnação. Ele está junto conosco no dia a dia. Mas a gente se comunica com ele através desse sentimento de amor, da prece, da concentração que eleva, onde ele pode nos intuir, nos ajudar no nosso dia a dia. E nós esquecemos disso. Mas na reunião mediúnica ele está presente também. Ele está ali ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando. Então essa quantidade de espíritos amigos que estão ao nosso lado, e porque às vezes nós não compreendemos objetivos da vida, nos revoltamos. Mas se eu começar a dar sentido à minha ida na reunião mediúnica e disser assim para mim, todas as vezes que eu vou, nossa, hoje, graças a Deus, é o dia de eu encontrar com os meus amigos espirituais diretamente.
É o dia de eu receber mais diretamente a ajuda do meu amigo espiritual, de eu poder bater um papo com ele. As reuniões vão começar a ter outro sentido. Porque nós não podemos viver somente a matéria. Nós temos que viver também o nosso lado espiritual. E se nós começarmos a colocar em nossa mente que aquele dia da reunião é o encontro com essa espiritualidade amiga, além da oportunidade de receber, eu tenho a oportunidade de servir, de ajudar. Nós começamos a mudar os nossos conceitos acerca da reunião mediúnica. O Hermínio então continua: para mim, seriam entidades que de certa forma transcendiam a condição humana, quase como que abstrações vivas, situadas numa dimensão que meus sentidos não alcançavam. Porque eu não estou vendo o Espírito, na grande maioria das vezes. Aí ele fala: mas não é nada disso. Os Espíritos são gente como a gente. Sofrem, amam, riem e choram. Experimentam aflições, desalentos, alegrias, esperanças, tudo igual. Essa foi a minha segunda descoberta. A primeira, que eles têm um conhecimento vastíssimo do plano espiritual. A segunda, que eles são como nós, gente como nós. E a terceira, consegui contabilizar juntando ponte, colecionando indicações, ouvindo desabafos e observando inúmeros depoimentos, sutilezas que até então me haviam passado despercebidas. É que eu começava a identificar grande descompasso, verdadeiro abismo entre a vivência terrena do espírito metido num corpo de carne e a realidade após a morte. Então ele percebeu esse terceiro ponto que eu considero extremamente significativo para nós. Então existe sim, e por isso que nós precisamos valorizar a nossa vida, valorizar esses momentos que nós temos de experiências. Para dizer a mesma coisa de outra maneira, ele fala assim: parecia predominar por toda parte, em esmagadora maioria das pessoas que vivem na Terra, espantosa ignorância acerca das condições de vida após a morte. Nós trabalhamos, numa certa época, com Humberto Ferreira, num livrinho que ele escreveu sobre esclarecendo os desencarnados. E lá nós temos uma pesquisa realizada em grupos mediúnicos do tipo de espíritos que vão às reuniões mediúnicas. Só para vocês terem uma ideia disso que o Hermínio está falando. Mais de 90% dos espíritos que vão ali não sabem que desencarnaram. É isso que ele está dizendo. Um grande abismo entre a realidade material e a realidade póstuma, a realidade após a morte. Por quê? É fácil refletir. Qual a única religião que trabalha a comunicação hoje com os espíritos e que nos traz com clareza o esclarecimento sobre a vida após a morte, como que é essa relação entre os dois planos e como que é o mundo espiritual? E essa doutrina carrega no seu seio quem? Qual é o instrumento de Deus que nos serve para nos trazer esse esclarecimento? Não foi Jesus? E Jesus é unicamente da doutrina espírita? Não. De todas as religiões cristãs. Mas nenhuma traz o aprofundamento nas questões da vida após a morte, da sobrevivência do espírito. Padres, pastores, freiras, pessoas que frequentam, desencarnam e não sabem que morreram. Porque as religiões são, e vou dizer isso com pesar, materialistas. Vivem pela troca.
Se você der isso, você recebe isso. Se você der isso, você tem o céu. Seus pecados estão perdoados. E não é isso que Jesus veio ensinar. Não é isso que Jesus veio colocar a cada um segundo as suas obras. E não existe um inferno onde seremos jogados eternamente. Então o que falta, o que o Hermínio está falando é isso. Eu mesmo tive o prazer de conversar com um pastor desencarnado. Muito educado. Ele chegou para mim e falou, conversando com ele ali, o médium, seja bem-vindo, meu amigo. Ele falou assim, sabe, meu irmão, eu estou meio perdido. Ultimamente, eu tenho me dirigido o meu pessoal da igreja, aos que frequentam a minha igreja, mas parece que eles não me ouvem mais. Às vezes eu vou dialogar com um, ele vira as costas, não me ouve. Eu vou falar, todos ficam conversando, ninguém para me ouvir mais. Está tão estranho, parece que eu sou um estranho na minha própria igreja. E aí até que eu me vi aqui, neste local, e gostaria de expor a minha dor, e se você pode me ajudar. Aí naquele momento a gente percebe, e aí eu falo para ele, olha meu irmão, aí eu trouxe aquele fato de Jesus, depois de desencarnado, apareceu para Maria Madalena, e quando ele então, já em espírito, fala, vai e diga aos meus irmãos que ouviu, eu relembrei essa passagem para ele. E eu falei, você acredita nisso? Que Jesus realmente vive? E que ele apareceu para Madalena em espírito? Que a morte não existe? Eu vou para o meu Pai, meu Deus, vosso Deus. Ele falou, eu creio. Pois então, existe aqui um amigo seu que veio te receber. Naquele momento eu tive a intuição. E chegou um antigo pastor que já havia desencarnado, que era muito amigo dele, e que inclusive ele tinha participado do enterro desse pastor, fazendo a fala no enterro dele. E ele se aproximou e falou, eu quero que você conheça esse amigo. E quando esse amigo se aproximou em espírito, que ele olhou, falou, Geraldo, você, Geraldo. Aí aquele abraço do Geraldo, ele falou assim, mas Geraldo, você já morreu, cara. Ele falou, pois é, meu irmão, estamos juntos agora nessa caminhada. Então ele compreendeu. Agora um pastor, imagina aqueles que frequentam, cujas religiões não conseguem transmitir essa realidade. Então é triste. E nós vamos tornar a nossa doutrina uma doutrina materialista? Ou nós vamos acreditar que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui temporariamente nesse corpo? E que dentre as funções que nós temos da convivência uns com os outros, mas acima de tudo de aprender a amar e servir. Essa a função da nossa doutrina espírita, essa a função do nosso grupo mediúnico. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso aqui é profundo. Porque Jesus, quando ele coloca o seu jugo, nós sabemos que literalmente o jugo é uma canga que é colocada em cima dos bois para que eles possam caminhar alinhados, obedientes. E quando Jesus coloca que o jugo dele é leve, ele está nos dizendo que esse conhecimento dessa realidade que ele traz, é preciso que nós a entendamos
e que não sejamos forçados através da lei de causa e efeito a sofrer por esse jugo, a agir de acordo com as leis naturais, agir de acordo com as leis de Deus, com o Evangelho. Esse jugo não é pesado, é leve, basta entendermos, compreendermos. Nós cometemos erros porque equivocamos na interpretação. Equivocamos quando trazemos para os nossos grupos mediúnicos, para a nossa casa espíritas, coisas que não estão condizentes com o ensino de Jesus, que estão nos trazendo, ao invés de liberdade, estão nos trazendo escravidão. A doutrina espírita é a doutrina de libertação, não de sermos escravos. Não precisamos de rituais, nada, absolutamente nada. A nossa mente, a nossa consciência e o nosso coração. E Jesus, ao dizer isso, eu poderia afirmar literalmente que é como se Ele estivesse nos convidando para estarmos ao lado dEle e juntos carregarmos esse fardo que é leve, porque Ele está ao nosso lado. É o simbolismo do jugo para que nós possamos compreender melhor. E assim, tudo se torna mais leve, porque passamos a entender e a compreender. Portanto, meus irmãos, o que eu gostaria de trazer sobre o diálogo é isso. Agora, a partir deste momento, até às 11h30, nós vamos abrir então para perguntas e respostas. E vocês podem ficar à vontade, porque eu acho que nós estamos entre irmãos e vocês fiquem bem à vontade para fazer a pergunta. Eu convido a Silvana para vir para cá, para que vocês possam então ter a liberdade de perguntar sobre a nossa exposição. Som. Bom dia. Eu queria perguntar sobre a psicografia de cartas. A psicografia de cartas, ela é uma reunião mediúnica, né? E ela não guarda os preceitos que a gente que normalmente são abordados, que é o fato de não ser pública, o fato dela não ser ostensiva, ela é bem aberta. O fato dela não ter filtro, então é só o médium que faz uma psicografia de cartas e lê lá na hora. Então ela é assim bem antiacadêmica dos moldes que a gente foi. Então, por outro lado, eu adoro a psicografia de cartas. Adoro, né? E durante eu sou médium psicofônico. E às vezes a gente já percebeu de idas e voltas numa especificidade na comunicação mediúnica. É por isso que então às vezes normalmente não é assim. Então de repente começa a dar nomes no meio de uma psicografia e tal, que não acontecia antigamente. Estou perguntando porque o que vocês acham disso? Se deve ter psicografia de cartas, se não deve, né? Porque às vezes a gente é muito acadêmico. Inclusive eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, de um pastor, já há uns 20 anos atrás, uma pastora, fazendo uma descrição, uma mensagem psicofônica, que descrevia o livro do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ela fazia um trem louco, agitado assim, quem olhava aquilo e falava, não, isso aqui não é mediunidade não, mas era, o conteúdo dela era bem, apesar da forma. Então eu fico com medo entre esse meandro do equilíbrio do muito academicismo, certo? Vetar algumas manifestações que são lícitas. É isso. Bom, o que eu penso, isso é a minha opinião, é que em termos de certo e errado, a gente sempre precisa ter um meio termo. A gente nem pode ficar no extremo, isso não pode,
e nem no outro extremo isso pode, porque nós não conhecemos qual é realmente os projetos do plano espiritual. O que eu penso disso? Eu só acho que tem que se tomar cuidado para que sejam, antes de serem lidas, vamos dizer assim, eu acho que em alguns lugares é necessário, em alguns momentos é aquilo que dá o consolo. Vocês podem ver que algumas casas que têm esse tipo de trabalho, elas ficam mais cheias. Isso é óbvio, porque as pessoas, infelizmente, algumas não, algumas estão realmente buscando consolo para melhorar. Mas muitas vezes as pessoas querem um remédio de fora que resolva um problema dela. Isso acontece com casas que fazem psicografia, casas que fazem cura. Então, aquela casa que só faz estudo, geralmente ela é mais vazia. Vocês concordam? Porque isso é que atrai. Isso eu estou falando em termos de espiritismo, mas qualquer igreja, vai numa igreja que promete que vai resolver seus problemas. Então, eu só acho que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O médium, eu já vi várias sessões assim, tem que tomar o médium que psicografa, o ambiente, como é que é preparado, a pessoa que vai lá, isso tem que haver, essa disciplina séria. Agora, eu não posso falar que isso não pode ou que isso deve ser feito, porque cada um sabe até onde pode ir. A gente não sabe se lá naquele momento realmente vai vir uma mensagem. Agora, eu acho que tem que tomar cuidado de, antes de ler, olhar o que está sendo passado. Eu acho que tem que ter um filtro, porque vai que é uma coisa do próprio médium ou que tem uma influência até para deixar a pessoa mais, como é que fala? Mais preocupada. Eu fico pensando, esses dias a gente estava estudando e eu pensando no Chico. Vocês acham que se alguém que chegasse no Chico e pedissem a informação de um ente querido, e o Chico olhasse para aquela pessoa e visse que o ente querido estava na pior das condições, lá assim, totalmente atormentado, vocês acham que o Chico ia falar? Mas é óbvio que não. Ele poderia falar assim, irmão, vamos aguardar um pouco mais. Não sei o que ele falaria, mas eu imagino, né? Ele fala assim, ó, vamos ter fé em Deus, vamos confiar, ele está tendo assistência. Agora imagina se ele não filtrasse nada e falasse assim, ó, tá ruim. Então, assim, depende da educação mediúnica, depende do lugar. Eu não posso falar, porque eu sei que muitas pessoas que receberam fizeram muito bem a elas. Mas também conheço algumas pessoas que receberam e ficaram piores. E questionaram. E o pior, questionaram a doutrina. Porque na hora que receberam, falaram simplesmente assim, não é ele. Porque ele não tem essa personalidade. Ou ele mudou demais, ou estão me enganando. Eu não volto aqui. Tá vendo? Tanto que a coisa é sutil. Então, há que se ter a intenção, o merecimento de quem busca, porque eu vou falar uma coisa para vocês, quando realmente nós precisamos de um conforto, ele aparece, até sem a gente buscar. É alguém, é alguma coisa, é alguém que chama, alguma coisa sempre acontece, porque a nossa intenção é confortar, né? Então, eu acho assim que tem que ser muito pesado e avaliado a casa e tudo. Eu acho que nessas coisas assim, igual você falou, eu acho que não são os extremos. Eu não posso chegar aqui e falar assim, isso não pode, ou pode, mas eu acho que tem que ser muito avaliado. Quer falar? O Chico teve uma fase, isso está no Livro dos Espíritos, o problema do fenômeno. Ele teve um objetivo, foi chamar a atenção da humanidade para o conhecimento da vida espiritual. E o Chico teve esse trabalho. E ele não aceitava nenhum tipo de interferência nesse trabalho que ele fazia. Tanto é que quando ele saiu da comunhão espírita, é porque estavam organizando filas, colocando nomes, senhas, para atendimento às pessoas.
Chegou no dia da reunião, o Chico não estava lá na instituição. Todo mundo apavorado, uma fila imensa de gente lá, e cadê o Chico? Foram descobrir, ele tinha mudado para um bairro humilde, simples, alugou uma casinha cheia de bancos de madeira e estava lá recebendo o povo. E vieram falar com ele, mas o que é isso, Chico? Ele falou assim, eu não estou aqui para trabalhar para vocês. O meu trabalho é com Cristo. Chico era missionário. O missionário que trazia do plano espiritual e trazia tudo que era necessário para aquele momento. Eu não conheço nenhum missionário médium para trabalhar em casa espírita e escrever cartas para as pessoas. Ele se intitula, o dirigente traz, e o problema, vocês imaginam as instituições, as outras casas que não têm médium, não fazem o trabalho? O que falta em nós é conhecimento. Conhecimento das verdades do Espírito. Porque não é ninguém que nos cura. Não é espírito tal que cura. Não é médium que vai trazer isso ou aquilo para mim que vai resolver o problema. O problema está dentro de mim. O que muda é o conhecimento dos meus defeitos e iniciar o processo de libertar as virtudes que já estão dentro de mim. 90% das cartas nós já fizemos análise. Que as pessoas gostam é porque traz. Tudo bem, nossos amigos aqui te desejam isso. O conteúdo é pequeno. E na maioria das vezes que o médium tenta colocar nomes, erra. E aí a pessoa vai vasculhar e encontra um tataravô, bisavô, não sei de quantos mil anos atrás. Ó, o médium estava certo, eu tenho um bisavô que chama João. Então tem que tomar cuidado. Então a função da casa espírita não é essa. A função da casa espírita é trabalhar Jesus, divulgar os ensinos de Jesus e trazer a mudança interior das criaturas através do Evangelho. É essa a função. E quem estiver procurando consolo dessa forma, é bom repensar a sua postura. Porque tudo isso já está escrito no Evangelho, nas obras básicas, os ensinos estão todos ali. Então é perigoso nós ficarmos andando atrás, porque nós vamos encontrar o que a gente procura. Vocês podem ter certeza disso. Então cuidado. Eu acho que o melhor é trabalhar o que nós já temos e parar de inventar moda em nossas casas espíritas. Bom dia, meu nome é Mauri, eu sou do Centro Espírita Amparo dos Humildes. Quero agradecer à casa por nos acolher, a mim e a outros dois companheiros que vieram. A nossa pergunta é relacionada ao que aconteceu em nossa reunião mediúnica, em que uma entidade se apresentou e, na fala, começou a falar em tom muito baixo e cada vez mais decrescente em termos de volume. Aí, eu particularmente, eu estava dirigindo a reunião, e tive dificuldade de ouvir e entender, e somente ouvimos, não havia o que dialogar com a entidade. Ao término da reunião, nós fazemos sempre uma avaliação de como fomos, e aí um companheiro com mais tempo de mediunidade, de reunião mediúnica, falou, olha, ele tentou nos hipnotizar, ele tentou nos colocar num nível de transe, alguma coisa. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e até agora ficou a dúvida. Eu falei, é hoje. Eu quero perguntar sobre isso. Então, se for possível, eu agradeço. A gente pode pensar que acontece de tudo na reunião, né? Mas assim, eu não estava lá, mas eu fico, vamos refletir juntos. O médium está falando baixo. A gente tem alguns médiums que já tem essa característica de falar baixo. Às vezes é até difícil, porque você nem ouve o que ele está falando. É tanto o médium que fala alto, quanto o médium que fala baixo. Mas, pergunto, qual a finalidade? Vocês realmente sentiram que estava hipnotizado? Ficou muito tempo? Não ficou muito tempo e não sentimos a hipnose. Essa opinião foi de um? Foi de um companheiro somente. É complicado isso. Geralmente, a percepção na reunião mediúnica, os médiums, quando é algo que realmente está sendo percebido, mais de uma pessoa percebe.
e sente. Não estou dizendo que o companheiro esteja errado, mas vamos refletir. Mais de uma pessoa, por mais que vejam coisas que estão assim, não seja exatamente a mesma coisa, um geralmente fala e o outro fala assim, eu também senti isso. Não senti dessa forma, mas... E o outro vai falar assim, parece que eu também me senti assim. Quando a colocação é de apenas uma pessoa, a gente precisa sempre de refletir, de pesar, porque qual seria a finalidade? Se a pessoa está falando baixo e você não está nem ouvindo o que ela está falando, e não dá nem para dialogar, esse espírito, se ele está ouvindo você e ouvir alguma coisa, ele vai ser encaminhado pela própria equipe espiritual. Mas qual seria a finalidade? Magnetizar? Como? O pessoal estava dormindo? Não está. Pois é. Então, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a nossa observação é única e só eu estou percebendo alguma coisa. É óbvio que na hora da avaliação é ruim você chegar e falar assim, só você que percebeu isso. Geralmente a gente se cala, mas a gente precisa de avaliar. Tem que raciocinar sobre a coisa. A gente precisa saber o seguinte, aconteceu? Qual a finalidade? Com quem que aconteceu? Para que aconteceu? Tudo isso, essa questionada, dá razão. Porque se a gente aceitar tudo que vem na reunião mediúnica, ou aceitar tudo que falam da reunião mediúnica, cadê a nossa fé raciocinada? Então, assim, eu gosto sempre de ouvir, quando eu escuto essas coisas, e pondero. Mas vocês podem perceber que quando tem uma manifestação assim, algumas pessoas percebem. Fala, interessante, eu senti, eu percebi alguma coisa, eu realmente percebi. Geralmente alguém conta até algum detalhe, ou então alguém concorda e tudo. Então, eu acho assim, essas colocações únicas, elas merecem todas, aliás, mesmo que sejam mais de uma, tem sempre que merecer uma análise. Mas, às vezes, a gente precisa... Qual a finalidade? Conseguiu o que queria? Porque a impressão que me passa é que é um espírito que realmente fala baixo. Porque se ele quisesse tomar o tempo de vocês, ele talvez falaria de outra forma. Magnetizou? Não. É. Aparentemente, o que o companheiro quis expressar é que seria uma tentativa de um espírito inferior querendo nos envolver e se passar por um zombeteiro. Mas eu não senti isso, não percebi isso na condução. Então, geralmente o coordenador ele tem uma intuição. E geralmente quando o espírito zombeteiro ele quer envolver, para que ele iria falar baixo? É verdade. Porque quando fala baixo, quando você não consegue nem ouvir, eu mesmo, quando eu não consigo ouvir, o que eu faço? Eu já entro e continuo impresso, não dá para ouvir, eu me desligo daquilo lá. Ué. Vou ajudar como? É só usar o bom senso. Bom senso. Legal, muito obrigado. Ah, sim. Porque eu fui convidada para assistir uma reunião esses dias e eu observei que é costume da mesa, mais de 16 pessoas, recebe-se 3, 4 ao mesmo tempo. Até 5 teve um dia que teve, né? Esse dia. Porque cada um fala tão baixo que nem o esclarecedor quase que ouvia. Pois é. Então, eu não senti, assim, objetividade na coisa, porque as demais pessoas que davam sustentação, elas não estavam... Mas é óbvio. Nada. Imaginem, acontece olha, só teve um caso que alguém me falou assim, que na casa dele tinha 2 comunicações ao mesmo tempo, e que cada sustentador sabia para onde direcionar. Eu falei, bom, então se funciona para você, eu não posso chegar e falar assim, tá errado. Ele está falando que está funcionando. Eu não vou falar. Mas pensem bem. Incorpora um espírito, médio da passividade. Aí os médios de sustentação e os outros começam a vibrar. De repente vem outro. Aí você fica assim, opa, ao mesmo tempo. Opa, eu vi para lá, eu vi para cá. Aí eu já fico. Aí vem outro. Fica sem sustentação, gente. E imaginem nós, eu, você... Nós conversando aqui e cada um de nós falando ao mesmo tempo, mesmo que seja baixo. Atrapalha. Então a gente precisa de um bom senso e de organização. Perde a efetividade, porque um espírito desse que falou muito baixo, a gente não ouve. Se 2 falarem juntos, para que a reunião?
como que eu vou vibrar, como é que eu aprendo com aquele espírito. E olha, incomoda o psicofônico. Eu sei porque quando eu estou terminando uma passividade que alguém não esperou e começa junto, já me atrapalha. Vocês concordam? Porque como eu já estou me desligando, eu já fico assim com a influência, e aí vira assim meio... Eu já fico com dificuldade, porque nós estamos lá, nós estamos ouvindo a reunião. Então, parece que você queria falar alguma coisa. Bom dia. A pergunta se refere à avaliação das comunicações, mas não no sentido do conteúdo, porque isso já está lá no livro dos médiuns, Kardec já deixou todo o roteiro para a gente fazer a análise da comunicação. A pergunta é no sentido prático. Como que a gente faz uma avaliação de comunicação para não ferir a suscetibilidade de ninguém, tanto do médium quanto das pessoas do grupo? Assim, que momento que a gente faz? Se recebeu a comunicação, já faz ali na hora, ou leva para casa, dá uma refletida? Enfim, qual que é a experiência de vocês nesse sentido? Ele é muito cavaleiro, né? Tá deixando sua mulher falar. O mundo é nosso, gente. Olha, na verdade, esse negócio da hora da avaliação é muito difícil. Porque nós médiuns somos tão sensíveis, né? Que qualquer coisa a gente realmente... Quando é escrito, por exemplo, que teve alguma manifestação escrita, eu acho que convém levar para casa, sentar, avaliar e depois falar assim, olha, a mensagem, nós avaliamos aqui, tem um certo conteúdo, tal, ou então essa mensagem aqui não, né, tá fugindo um pouco da doutrina, mas falar, a gente precisa de falar a verdade sem ferir. Na hora da avaliação, o ideal seria que cada um se avaliasse. Por exemplo, o esclarecedor falasse assim, olha, hoje eu tive dificuldade de atender o fulano e tal, me senti assim e tal, não sei se pela minha falha. O psicofônico também fala assim, hoje na minha manifestação, eu acho que a primeira manifestação foi tudo bem, mas a segunda eu tive um pouco de dificuldade com o esclarecedor, porque o espírito não estava conseguindo entender o que ele queria, para que todo mundo ouvisse e a gente chegar, melhorar, isso é bem do grupo. Então, assim, a gente precisa de ter um pouquinho mais de humildade para aceitar isso. E colocar de uma forma tranquila, sem ofender, sem chegar e falar assim, mas você é ruim demais, você está vendo, você atrapalhou a reunião todinha. Porque tem gente que às vezes até atrapalhou, mas cadê a nossa caridade chegar e falar assim, você que atrapalhou? Então, assim, falar assim, olha, gente, vamos repensar a nossa disciplina enquanto grupo. Se acontecer demais, aí chama a pessoa. Mas assim, eu vejo avaliações que todo mundo, você pergunta, o pessoal só faz assim. E outras que é meia hora do povo falando. E aí você olha assim, a reunião terminou tal hora e é meia hora e o povo está falando. Também, entendeu? Tem que ter um meio termo com isso aí. Mas a experiência nossa, assim, é que não é fácil lidar com gente, né? A gente precisa de aprender a fazer uma autoavaliação. Mas com relação às mensagens, por exemplo, o Aston, lá, as mensagens finais, quando são dos amigos espirituais, ele sempre grava. E nós temos o hábito, pelo menos eu e ele, nós não repassamos para o grupo. Porque só quando alguém pede assim, por quê? Porque esse tal desse WhatsApp, a gente grava uma mensagem no grupo, aí você passa para alguém. Aí alguém fala assim, manda para mim, para eu ver. E aí amanhã, a mensagem está lá no Rio de Janeiro, falando que é um espírito, entendeu? É complicado isso. Mas assim, geralmente a gente grava as manifestações e ouve de novo. Tem gente que grava a reunião inteira para avaliar. Pode. Né? Aquele gravadorzinho pode ir lá, mas a avaliação é interna, não é para divulgar. Então essas mensagens às vezes que vêm no final, a gente gosta sempre de ouvir para realmente, será que foi um amigo espiritual mesmo? Como é que era a vibração? O que ele falou tem conteúdo? Tem serventia? Entendeu? Então eu acho que é por aí. Não sei se... Porque na prática, a prática sempre é mais difícil, né? Mas é por aí. Quer falar? Estou lembrando que toda comunicação e toda mensagem do grupo é privativa do grupo. Ela não deve sair do grupo.
E tem que ter muito cuidado com isso. Com relação ao médico, por exemplo, que precisa da psicofonia, o coordenador tem que deixar bem claro isso, que é feita a avaliação ali rápida, naquele momento, 15, 20 minutos após a reunião, é uma coisa mais simples. Mas quando há uma comunicação dessa de psicografia, de levar para casa, o coordenador vai depois, senta com o médium e conversa. Olha, foi uma comunicação assim, mas nós não vamos divulgar. Pronto, não divulga. Porque não é esse o objetivo da reunião mediúnica. E com relação ao problema das comunicações, muitas comunicações ao mesmo tempo, isso aí realmente é complicado. Porque conforme nós observamos nessa pesquisa do livro Esclarecendo os Desencarnados, e pela fala de Kardec, uma reunião ela nunca é individual, o atendimento não é individual, o atendimento é coletivo. Então, quando você está comunicando, por exemplo, um espírito suicida, não é só ele que está ali, tem mais 100 suicidas ao mesmo tempo sendo esclarecidos. Então, ela é sempre coletiva, nunca é atendimento individual. Vocês lembram lá no nosso lar, quando o pessoal ia conversar, sempre conversava com 2, nunca individualmente? A comunicação, a reunião mediúnica também é assim, ela é coletiva. Então, um se manifesta, mas iguais a ele, com o mesmo problema, tem centenas que estão ali para ouvir o esclarecimento. Então, quando você tem 2 comunicações ao mesmo tempo, fica todo mundo perdido, não só quem está na reunião, como os espíritos que estão presentes, porque não sabem quem prestar atenção. Isso é uma orientação do plano espiritual, né? E é lógico, é só a gente entender isso na nossa prática, né? Por que as salinhas de atendimento fraterno aqui da casa são individuais? Porque se pudesse ser coletivo, todo mundo falar dos seus problemas ali, quer dizer, quem aqui ia entender? Então é preciso saber disso. A reunião mediúnica ela é um ser coletivo e nós precisamos respeitar isso, né? Bom dia, meu nome é Helenice. Aston, eu queria que você fala, eu vou fazer 2 perguntas, uma relacionada a médiums que recebem espíritos animalizados, no caso licantropia, né? Sobre a questão de a Silvana falou sobre a afinidade, né, do médium com os espíritos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E uma outra questão é a manifestação de espíritos recém-desencarnados em reuniões mediúnicas. Mas assim, tipo, o espírito foi enterrado às 17 horas e ele manifestou na reunião às 20 horas. Então, e depois manifestou várias vezes em outros locais, inclusive na casa da pessoa, em culto que foi feito na casa da pessoa. Eu queria que você esclarecesse um pouco. A gente sabe que tem espíritos que, no livro O Céu e o Inferno, né? Lá a gente tem vários exemplos de espíritos que manifestaram após o desencarne, e eu tenho essa dúvida, né, com relação a isso. Bom, com relação aos espíritos mais pesados, assim vamos dizer, mais inconscientes, que estão ainda animalizados, né, vamos dizer, em situação de ideia fixa, que é a famosa licantropia, realmente, por que ocorre esse tipo de comunicação? E qual seria a função do esclarecedor e do médium nesse caso? Primeiro, são espíritos que estão há muito tempo longe encarnados com a vivência do fluido vital. Eles perdem toda a sensibilidade, audição, visão, sensação, tudo isso eles perdem. E quando são trazidos e não conseguem ouvir ninguém, os espíritos que vão tentar conversar com eles, as coisas, eles não conseguem captar isso devido ao endurecimento e a sua ideia fixa em determinada situação. Eles são levados para quê?
para que haja esse primeiro contato com o fluido vital, porque o médium é rico nesse fluido vital. E nessa aproximação ele começa a ter novamente as sensações físicas. É possível ouvir, é possível às vezes ele enxergar, é possível às vezes ele sentir novamente o que é ser humano, novamente ali na reunião. Então são questões rápidas, momentos rápidos, e que o esclarecedor, ao perceber isso, ele vai transmitir que para tudo tem solução, que Deus é misericórdia, é bondade, e que ele também está recebendo. É um irmão que está recebendo. É o primeiro passo. E às vezes naquele momento, dependendo do grau de problema que ele tenha, ele já consegue até enxergar alguém no plano espiritual. Então são várias as razões que são levadas, tá certo? Esse tipo de espíritos para as reuniões. Às vezes perderam até a condição de fala, começa novamente a falar. Então esses são casos específicos e tem médiuns com essa característica, né? Característica de receber esse tipo de espírito. A espiritualidade vê que a afinidade daquele médium para isso é bom e começa a fazer esse tratamento. Mas isso vai ocorrer em casos assim que não é muito comum, né? São casos, de vez em quando ocorre o fato desse no grupo mediúnico, tá certo? Tem ocorrido assim na sua reunião mediúnica, né? Então, às vezes, geralmente, é aquele mesmo médium que recebe esse tipo de espírito. O segundo aspecto, que é o do desencarne, de pessoas que já desencarnam e comunicam na reunião mediúnica. Bom, esse é um fato que nós temos que fazer uma análise detalhada. Se nós buscarmos o Livro dos Espíritos, a clareza é imensa. Existe um problema no desencarne que é natural de todos nós entrarmos num processo de perturbação, até que o fenômeno ocorra. No Livro dos Médiuns tem alguns casos que nós observamos de uma semana, de, às vezes, momento no desencarne, no livro Céu e Inferno, às vezes, no momento do desencarne, até ser ele falar sobre isso. Mas são casos raríssimos. Como nós estamos para que haja o desligamento do corpo físico e do perispírito, esses laços não se rompem, eles são desatados gradativamente. Eles vão se afrouxando e vão saindo. Nesse período, dependendo do nível de evolução do espírito, ele tem consciência ou não. Então vai depender da condição do espírito. Eu acredito que para Jesus, a coisa ele já acompanhou todo, né? O seu desencarne, ele acompanhou tudo, viu como é que foi todo o processo. Mas eu acho que isso é Jesus. Eu acho que entre nós, os encarnados são mais ou menos semelhantes. É muito difícil um espírito que desencarna dar uma comunicação. Tá? É muito raro. Às vezes em coma, já aconteceu aqui no Lar de Jesus. Um companheiro nosso que frequentava o nosso grupo do Oeste, ele teve um problema e entrou em coma no hospital. Estava no processo de desencarne. Mas ele não queria desencarnar. Ele estava tendo resistência, voltando resistência. E na nossa reunião mediúnica, aqui no Lar de Jesus, ele manifestou. Seu Tomás. Quando ele manifestou, eu percebi que era ele. Aí eu fui dialogar com ele. Aí eu percebi que ele estava em coma, ele não estava desligado, mas ele estava muito triste, num processo confuso, e aí nós conversamos com ele. E de fato pode ocorrer esse tipo de coisa. Agora, quando há o desligamento, que são recolhidos, geralmente levados em alguma colônia, em hospitais, em instituições adequadas para isso, o espírito tem que ser um espírito bem adiantado para ele ter lucidez para vir dar uma comunicação mediúnica. Isso não vou dizer que possa ocorrer, mas eu acho difícil, pelo que nós conhecemos de doutrina espírita e pelo que a gente entende dos livros que Kardec nos trouxe. Aston, mas são duas coisas diferentes, né? O espírito está em coma e aí ele sai e vem comunicar numa reunião mediúnica. E outra coisa é quando ele
morre mesmo. Desencarnou. Você perdeu do corpo. Então, em coma, o espírito está ligado ao corpo, mas o espírito está liberto, ele está saindo, ele está vendo, ele está em um processo. A confusão mental dele existe, mas ele pode servir para quê? Para facilitar. Às vezes ocorre num passe que a gente vai dar lá no hospital. O espírito está resistente, está ligado à família, não quer de forma alguma largar o corpo. Fica ali resistindo, sofrendo. E às vezes um passe, uma coisa auxilia. Mas às vezes são trazidos. Por quê? Por mérito. Às vezes ele está lá sofrendo, o anjo da guarda dele, os amigos espirituais vão levar ele lá na reunião para ele rever os amigos, conversar com os amigos. Ele está vivo ainda, não foi desligado. Durante o sono isso acontece conosco. Nós podemos manifestar num grupo mediúnico? Podemos. Por isso que tem que ter cuidado na hora de falar se um espírito já morreu ou não. Porque às vezes ele está vivo. A gente tem que ter essa noção. Então, nesse caso, sim, em coma. Agora, desencarnou, vai depender muito do grau de evolução do espírito. Tem que ser muito adiantado, muito evoluído para fazer uma manifestação dessa em tão pouco tempo. Normalmente isso demora. E qual a necessidade? Nós que somos espíritas, não conhecemos todos os processos, é o caso das cartas. Morreu o parente, morreu o ente querido. Há desespero, angústia, quer receber uma comunicação. Mas o telefone não toca daqui para lá. Não é isso que a gente aprende? Às vezes vai passar um mistificador e falar um punhado de bobagem. O cara não tem condição de responder. Às vezes é anos e anos. O que a doutrina espírita ensina? Que ele não morreu. Acalma o teu coração, ora. Vai fazer o bem. Espera, logo você vai encontrar com ele. É difícil? É difícil. Mas para que eu vou ficar em desespero, correndo de casa em casa espírita para receber uma comunicação e atrapalhar o meu ente querido? Atrapalhar. É por isso que nós dissemos que tem casos que é missionário e tinha um objetivo essas cartas. Por isso. Ficou claro ou mais alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não? Mais alguma? Os trabalhadores de uma mesa mediúnica, eles devem passar por tratamento de desobsessão e de quanto em quanto tempo? Assim, aleatório que você está falando? Não. Assim como o psicólogo, ele tem que constar com outro psicólogo, né, para se manter são. Aí o trabalhador, todos os trabalhadores de uma mesa mediúnica, eles têm essa necessidade também para passar pelo tratamento de desobsessão? Uai, esse negócio é meio complicado, né? Porque você já pensou se for uma regra? Falou, uma vez por semana vocês vão fica parecendo aquele negócio assim, nós vamos ter que limpar todo mundo. Como não há necessidade de no final da reunião todo mundo tomar passe? Cada um de nós tem que ser responsável pela sua própria disciplina, pelo seu próprio restaurar. Então, o tratamento no grupo tem que ser exceção. Não ficar, porque o grupo participando e trabalhando, ele já está sendo tratado. Casos de alguns médios e tudo, são exceções. Mas assim, até o médium, depois que acabam a psicofonia, ele pediu o passe, pode ser que ele precise, mas ele não pode fazer isso hábito. Porque ele tem que ser, ele que tem que aprender a se reorganizar, senão ele fica dependente. O que acontece num caso desse? Quando você vira um ritual. E aí a pessoa, quando ela for chegando, por exemplo, não, agora todo mundo tem que passar pelo tratamento, parece que ela já piora para justificar a necessidade do tratamento. Entendeu? Isso é coisa mental. Como o Asson, a gente mesmo fala, ele falou, a gente precisa de soltar as amarras que nos prendem a isso. Se eu estou precisando de ajuda, eu posso pedir ajuda para o grupo, posso falar, gente, hoje eu quero ficar de fora da mesa, porque eu preciso receber um passe, hoje não estou bem. Se eu achar que devo ter um tratamento, quando o médium está num processo, às vezes, de fascinação, ele não aceita tratamento nenhum.
Não aceita mesmo. Mas eu preciso confiar no grupo para pedir ajuda para o próprio grupo. Mas um tratamento assim, eu vejo desnecessário. Eu vi uma vez um grupo que uma vez por mês eles priorizavam só as pessoas do grupo, sabe? Tipo assim, hoje somos nós. E eu ficava pensando, gente, nós estamos sendo tratados o tempo inteiro. Nos primeiros 10 anos, geralmente, que a gente estuda, nos primeiros 10 anos de um grupo, os espíritos que são levados são, a maioria, todos ligados a nós. Alguns que a gente não lembra, né? Óbvio, são de outras, mas são ligados de alguma forma. Então, precisa? Não precisa um tratamento coletivo. Quando a gente vê algum caso separado, aí sim. E até se a gente precisar, a gente sente. Quando nós estamos conectados com o trabalho e nessa disposição de servir, a gente sente que alguns dias nós não estamos bem, que nós estamos precisando de ajuda e recorre ao grupo. Gente, me ajuda, me coloque nas orações. Nós fizemos um grupo do WhatsApp lá na casa de Eurípides. Tem um grupo amigos e tem o WhatsApp do grupo mediúnico. Regra, ninguém dá bom dia, boa tarde. Negócio bom dia, boa tarde, mandar vídeo, não sei o quê. Não é. Aquele lá é um grupo a serviço. Então é o seguinte, se quer postar alguma coisa, tem que falar antes o que é, sobre sobre o assunto, para depois a pessoa... E deixa o link. Não tem esse negócio. Aí lá é um grupo que a gente fala assim, ó, hoje é dia do passe dos pacientes. E quando a gente precisa, muitas pessoas falam assim, pessoal, hoje eu estou precisando de vibração, não estou me sentindo bem. E todo mundo, ou então, pessoal, hoje eu vou me ausentar por tal e tal motivo. Então virou um grupo que, mesmo sem a gente se reunir para ajudar, todo mundo já está auxiliando pelo pensamento. É uma ideia assim, mas não tem essa necessidade, senão a gente se condiciona a isso. É igual quando alguém vira para a gente e fala assim, hoje sua energia não está boa. Se estava mais ou menos, vai ficar péssima. E a gente encontra uns espíritos, vou falar de porco não, mas uns espíritos abençoados, né, que vira pra gente e ainda fica falando cor de aura, dá vontade de bater, né? Acontecia isso comigo antigamente, nós tínhamos, não tá gravando mais não, né, gente? Eu tenho que tomar cuidado com certas coisas que eu falo quando está sendo gravado. Mas tinha uma companheira nossa antigamente que ela tinha uma tal de olhar para mim e falar assim, nossa, hoje você está brilhando. Aí eu ficava, né? Aí ela chegava, tinha hora que ela olhava e falava assim, nossa, hoje você está tão apagada, tá cinza. E eu falava assim, ai meu Deus. Aí quando ela falava isso, eu já ficava mal, entendeu? Tava ruim. Aí eu pegava, quando eu ia encontrar com ela, me dava uma aflição, e eu ficava assim, Jesus, pensar em coisa boa, para ver se mudava o que ela ia ver de mim, né? Aí ficava fazendo prece, cantando musiquinha, né? A melhor oração é o amor, e tal, de medo dela olhar em mim e falar. E aí até um fim eu falei assim, peraí, quem tem que saber o que eu sinto sou eu. Algum espírito vai chegar em mim e falar se eu estou bem ou mal? Vamos parar aí. Aí eu comecei a desligar disso. Mas vocês estão vendo o tanto que é complicado? Alguém virar e falar assim, você está mal, você está bem. Não existe isso, né, gente? Nós chegamos já quase no final. Só mais uma perguntinha. Mas não existe o estigma de que alguns médiums pensam que, por serem médiums, não precisam de fazer um tratamento espiritual. Não reconhecem que eles também podem entrar em desequilíbrio. Não, eu sou médium, eu estou sempre equilibrada, né? Eu não posso demonstrar para ninguém que eu estou em desequilíbrio. E às vezes existe até uma vergonha por parte do médium, né, de demonstrar essa fragilidade. Eu falo para vocês, ele é muito cavalheiro. E mulher não gosta de falar, né? Então, isso é tão complicado, mas é tão complicado, porque o médium acha, o médium, o dirigente, imagina, o dirigente vai tomar passe, o povo da casa todinho olha e fala assim, meu Deus, se o dirigente, do presidente do centro está tomando passe, o que será de nós? Às vezes a pessoa pensa assim. E o médium, ele precisa sempre estar em autoavaliação, e muitas vezes ele precisa sim, mas para isso é necessário uma coisa,
autoconhecimento. Olhar para dentro de si mesmo e ver que aquele dia não está bem e que está persistindo. Gente, quem de nós que começa realmente a prestar atenção, não vê que tem um dia que você não está muito bem, no outro dia parece que ainda também não está. E começa a vir uns pensamentos. Esses dias para trás mesmo, começou uns pensamentos em mim, tipo assim, o que você vai fazer lá? Você não está passando nada para o pessoal, não. E não sei o quê, e não sei o quê. Não, e começou. E se eu desse morada para eles, daqui a um tempo eu teria que estar fazendo tratamento, porque eu ia falar assim, não vou mais, eu não sou necessária, eu sou isso, sou aquilo e não sei o quê, e eu ia me jogar lá para baixo, e como que eu ia ser um instrumento para ajudar? Então, assim, aí a gente fica assim, não, mas o médico, quando ele está desequilibrado, a espiritualidade isola ele. Tá, pode até isolar um dia, mas ficar isolando toda vez lá, para falar, meu filho, vai para o tratamento, o que você está fazendo aqui? Precisa da gente ajudar. Então, assim, o coordenador tem que ter muito jogo de cintura, e eu acho que nessa hora é muito complicado. Agora, se conversa com o médium, sugere para ele ficar em tratamento, aí ele vai, chega no tratamento, isso já aconteceu com a gente, ele incorpora fora da mesa, indisciplina. O coordenador vai e fala, não você vai ficar de fora, e você vai tratar no próprio grupo, mas vai ficar de fora, não vai. Aí ele vai, incorpora. Chega um momento que às vezes o coordenador tem que falar para ele assim, você só vai participar do estudo e da prática, você não vai participar, se você não tem disciplina. Agora, quando o médium, se o grupo inteiro está vendo que a pessoa está precisando de ajuda, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Às vezes tem que ter uma postura um pouco mais firme do coordenador e falar assim, nós vamos te ajudar. Mas, e se a pessoa falar assim, esse grupo eu não fico, gente, paciência, né? Você vai fazer o quê? Amarrar a pessoa? Então, assim, tem que ter muito cuidado, carinho e tudo, mas assim, quando o coordenador percebe que aquele médium não tem realmente condição e está atrapalhando um grupo todo, ele precisa falar assim, você, a partir de hoje, nós vamos deixar você em tratamento. Você não precisa chegar e falar assim, você está obsediado. Você fica assim, não, mas é para você se fortalecer, para você recuperar suas energias, nós estamos vendo que você está muito desgastado. Né? Eu já vi gente usando recursos assim, não, foi o coordenador espiritual que me disse. Não tinha dito nada. Era só para... Mas vocês não precisam usar essas técnicas, não. Bom, gente, chegamos ao final. E nós agradecemos pelo carinho de vocês, por terem nos ouvido. E mais uma vez lembrando que são estudos e que cabe a cada um de nós, então, buscarmos o melhor entendimento para colocarmos em nossas casas. Agradecemos ao Cacido ao convite e ficamos aí, como irmãos também carentes, como vocês, de podermos cada vez mais trabalharmos com o Cristo. Muito obrigado. Nós agradecemos nossos irmãos, Silvana e Aston, pelo trabalho maravilhoso que presenciamos, que nos esclareceu muito. E vamos, então, encerrar a nossa reunião, nosso seminário, com a prece de agradecimento que eu convido a nossa irmã Helenice para fazê-la em nome de todos nós.